Fala, gente! Chegamos aí agora na nossa 10ª aula e o tema é justificação. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua doce presença, crendo que Tu és soberano sobre todas as coisas e sabendo que o Senhor fala conosco e nos ensina por meio da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Pedimos, Deus, nessa manhã, neste tempo em que estaremos aprendendo a respeito de Ti e das Tuas coisas. Conduza-nos, Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos na justificação. Falamos sobre conversão, não é? Falamos a respeito de regeneração e agora estamos entrando na justificação. Somos justificados, né? Então, a nossa máxima diante deste tema, desta palavra justificação é: pela punição de Deus Pai em Cristo, somos absolvidos de toda condenação. Então, pela punição de Deus Pai em Cristo, somos absolvidos de toda condenação. Porque, afinal de contas, falar de justificação é falarmos de um termo legal, né? Então, absolvição tem a ver com justificação e nós já vamos entrar em todo esse contexto. E o versículo-chave para nós está lá em Romanos, capítulo 3, do versículo 23 ao 24, onde diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, esses dois versículos, né, no livro de Romanos, aliás, entender um pouco ou muito a respeito de justificação, está para nós a carta de Paulo aos Romanos. Ali nós aprendemos com muita clareza, né? Paulo vai falar com os judeus e vai falar com os gentios e explicar a respeito desta obra da justificação em Cristo Jesus. É um livro dos mais aí filosóficos no sentido de complexos. Paulo vai e volta e fala a respeito de coisas, fala com judeus, fala com gentios, fala com os dois, e ali então há um ensinamento muito profundo, né? Até porque, como havia um pano de fundo grego neste momento, neste tempo, neste ambiente romano em que Paulo estava inserido, então filosofar junto com o ensino era algo muito comum, né? Então por isso que a gente vai ver uma escrita diferente aos romanos, e aí tem aí um tom, um teor um pouco mais robusto de, às vezes a gente acha que está falando uma coisa, mas tem que continuar lendo para complementar, e enfim, né? Esse é o dilema da carta de Paulo aos Romanos, em que muitas das vezes quando a gente vai estudar, a gente entra nisso. Mas o nosso assunto não é a carta de Paulo aos Romanos, o nosso assunto é a justificação. Então, devemos e podemos entender algumas coisas muito profundas neste momento, neste ato, né, da conversão. Tanto a conversão, que é pela fé e pelo arrependimento, onde nós aprendemos na aula 8, a regeneração, que foi na aula 9, o nascer de novo, né? Agora, a justificação também são atos dos quais eles são imediatos e o Senhor está completamente envolvido neles, né? Enquanto a conversão, nós falamos a respeito do que acontece em nós, assim como também na regeneração, né? Agora nós vamos falar a respeito da justificação, e na justificação nós vemos a oportunidade para que tudo isso que diz respeito à salvação possa acontecer na vida de um ser humano, né? E é na justificação que nós vamos encontrar isso. Veja, quando nós conhecemos a palavra de Deus e vamos lendo e vamos aprendendo, e principalmente no Antigo Testamento, né, nas alianças anteriores de Cristo, nós vamos aprender a respeito de um Deus que é justo, né, ele é o justo juiz, e ele governa de maneira eficaz, e a ira de Deus, em alguns momentos, é manifesta na terra, na humanidade, né, na vida de uma pessoa.
na vida de alguém que está ali ferindo os princípios e valores de Deus, né? Sejam inimigos de Deus em alguns momentos, como também em momentos onde o próprio povo de Deus é punido pelas consequências de tudo aquilo que eles faziam. E aí nós aprendemos isso algumas aulas atrás, que isso diz respeito à manutenção da justiça de Deus, né? Então, quando nós chegamos aqui no momento da salvação, do reconhecimento de Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos olhar como que Deus, então, trabalhou essa questão da sua justiça para que nós possamos, então, ser considerados justos ou justificados, né? Então, veja, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a justiça de Deus ou o perdão de Deus não é algo que só funciona ou só é necessário para pessoas imorais, conforme o nosso filtro, conforme o nosso olhar humano, né? Então, tudo que é moral, tudo que é imoral, dentro da ótica humana, a Bíblia vai dizer, né, que o nosso senso de justiça é como trapos de imundícia, ou seja, a justiça humana ela é sempre irreal, porque ela não é justa aos olhos de Deus. Deus é perfeito na sua justiça e o homem não é. Então, muitas das vezes a gente acha que aquela pessoa que está aparecendo com a sua imoralidade, ela precisa do perdão de Deus mais do que aquele que às vezes a gente olha e diz, não, essa pessoa é uma pessoa moral, né? Essa pessoa é uma pessoa do bem, né? Esses termos que às vezes a gente ouve. Essa pessoa é pessoa do bem, ou a gente usa mesmo, né? É do bem, ela faz o bem, ela é uma pessoa correta, ela paga os seus impostos, ela é uma pessoa que está sempre sorrindo, ela é uma pessoa que não comete injustiça, né? Mas o que acontece é que nós precisamos nos lembrar que a ação de Deus no homem, ela está para essa história de redenção desde lá do começo. E quando nós olhamos para o começo, nós olhamos a uma criação de Deus que pecou, que caiu, né? E que está para a morte, as 3 mortes que a gente já aprendeu, não é verdade? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, quando o Senhor vai falar de justificação para conosco, assim como nós lemos agora, né, no versículo 23, que vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, isso quer dizer para nós que todos precisam ser justificados, ou melhor dizendo, precisam ser considerados justos aos olhos de Deus, para que possa se relacionar com Deus, né? Então, vamos primeiro aqui nessa aula desconstruir essa ideia de que aquela pessoa que faz tudo certinho não precisa do perdão de Deus na mesma intensidade que aquela que faz tudo errado, né? Todos precisam igualmente do perdão de Deus para se relacionar com Ele. Todos, ainda que menos imorais ou mais imorais, todos igualmente precisam do perdão de Deus para que o Senhor possa se relacionar com essa pessoa e a pessoa com o Senhor, né? Então todos nós estamos sujeitos a este julgamento, estamos juntos nessa mesma página, né? E Romanos, capítulo 3, versículo 20, um pouquinho antes, vai dizer o seguinte, olha lá. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, né? O que Paulo está querendo dizer aqui é que o Antigo Testamento inteiro serviu para que tanto judeus como gentios, qualquer um, de qualquer nação, de qualquer etnia, hoje, possa olhar e ver que na lei, e quando fala de lei, fala da lei que foi dada a Moisés, né? Lá no começo, das ordenanças de Deus, daquilo que se podia e não se podia fazer, isso só serviu para provar que o homem por si só é incapaz de se chegar a Deus, né? Então, nenhum pode ser considerado justo pela lei. A lei ela serve para mostrar que a gente é incapaz de vivermos uma vida justa, segundo a justiça divina, ok?
Isso é importante a gente entender. Às vezes a gente confunde. Não, mas eu sou uma pessoa justa, né? Eu não devo nada para ninguém, meu CPF está limpo, eu pago meus impostos, está tudo correto. Mas nós estamos aqui falando de uma justiça divina, de um Deus que sonda e olha para cada coração na sua inteireza, na sua profundidade. E nessa inteireza, nessa profundidade, quando Deus olha para o nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe dos nossos desejos, Ele sabe dos nossos devaneios, Ele sabe que dentro de nós há aquela imperfeição, existem aqueles desejos pecaminosos, existem aquelas vontades, existem aqueles pensamentos que desagradam ao Senhor, não é verdade? Todos nós lutamos com isso sempre, todos os dias, né? Então nós precisamos partir deste entendimento. E para estes não há solução a não ser que seja uma solução que venha de Deus, né? Em Romanos 3,10 também vai dizer: não há um justo sequer, não há um justo sequer, não há um justo sequer. Então, se a gente olhar dessa perspectiva, né, Deus exige justiça, porque Ele é o justo juiz. Então, como que a gente faz? Como que acontece se os homens são injustos, né? Deus é justo, mas para que o homem se relacione com Deus, justiça precisa ser estabelecida. Como que faz? Então, a gente precisa primeiro entender o significado da palavra justificação, tá? Então, essa palavra justificação que nós estamos estudando aqui, ela pode significar absolvição, ou, né, aquele que foi absolvido, né? Agora, quando nós vamos para o original no grego, que vem da palavra dikaioma, tá? Ela vem nos escritos de Paulo como o que diz respeito a pronunciar ou declarar justo. E aqui é importante a gente já entender que no significado da palavra justificação, ou palavra justo, né? Aqui é algo que significa declarar da parte de Deus ou pronunciar. Então, todas as vezes que nós falamos que somos justificados, nós precisamos entender que não é que Deus nos tornou justos. Deus nos declarou justos. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse nos tornado justos, nós não cometeríamos mais injustiça. E isso sabemos que não é verdade, né? A gente comete injustiça com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, a gente comete injustiça às vezes com nós mesmos, né? Mas por quê? Porque nós somos declarados por Deus, que é o juiz, como justos, mesmo ainda não sendo, né? Então eu costumo dizer que nós somos injustos justificados, né? Permanecemos injustos, permanecemos ainda que pecadores, mas aos olhos de Deus justificados, tá? Isso é importante. Isso está no significado da palavra justificado na palavra de Deus. Então sempre quando você ler, não esqueça, principalmente em Romanos, né, onde tem muito essa palavra justificação, que você possa se lembrar que você não se tornou justo, mas você foi declarado, pronunciado por Deus justo, tá? Então, dessa perspectiva, a gente precisa entender duas coisas. A primeira delas é a não imputação do pecado, ou seja, Deus não atribui a nós o pecado. Ele não considera mais o pecado para nós no aspecto de que quando somos justificados, ele nos declara, é como se ele batesse o martelo pela fé, né, antecipadamente, porque um dia haveremos de prestar contas diante do justo juiz, mas pela fé, antecipadamente, em Cristo Jesus, ele nos declara
justificados. Ele nos declara justo, né? Ele não ainda nos torna, mas ele nos declara justos. Então ele não imputa, ele não atribui mais o pecado sobre aquele que crê em Jesus. Eu quero que você pare para pensar nisso por um instante. Pense que coisa maravilhosa. Deus não considera o pecado mais contra nós. Não há mais condenação, é o que Romanos 8,33 vai dizer para nós. Olha lá, leia comigo. Romanos 8,33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa mais linda. Vamos ler também o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, o Senhor Jesus, quando foi naquela cruz, foi pendurado no madeiro, ele olhou e disse: está consumado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e seja justificado. Os seus pecados sejam apagados, desconsiderados, considerados justos pelo justo juiz. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Não há condenação. E nós precisamos nos lembrar disso, porque, sabe, ainda que não haja condenação, há um acusador. E esse acusador, ele está o tempo todo querendo roubar essa paz do nosso coração, querendo roubar essa verdade do nosso coração, e é o próprio Satanás, né? Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, vai dizer assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação. Olha aqui na consumação da salvação, ok? Nós somos salvos pela fé. Ok? Por que pela fé? Porque um dia isso haverá de se tornar fato para aqueles que morreram, para aqueles que estão diante do Senhor, para aqueles que se colocarão diante do Senhor no momento do juízo final. Para estes, a salvação se dará por completo. E nós ali nos encontraremos com o nosso Senhor. Então é por isso que em Apocalipse vai dizer: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha aqui, está falando de Satanás, como aquele que é o acusador dos nossos irmãos, ou seja, o nosso acusador. Aquele que vem para roubar de nós essa paz que Deus está querendo nos lembrar hoje, dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção! Que nós possamos celebrar isso hoje, que nós possamos nos regozijar na presença do Senhor, porque quando ele diz na cruz está consumado, para aqueles que creem em Cristo Jesus e fazem dele seu Senhor e Salvador, está consumado, porque na morte de Cristo, nós fomos justificados, considerados pelo justo juiz, justos aos olhos dele, porque Jesus pagou o preço. Amém? Então é por isso que nós vemos no Evangelho, né, inúmeras vezes, desde João Batista, pregando o arrependimento e o perdão dos pecados, né? Jesus vem na sequência fazer a mesma coisa. Ele diz inúmeras vezes para inúmeras pessoas, em inúmeros momentos: os seus pecados estão perdoados, né? Tanto é que é uma grande confusão que ele causa com os escribas e fariseus, que vão dizer: quem é este que até pecados perdoa? Né? Então Jesus ele vem para perdoar os pecados. Por quê? Porque em breve ele estaria no madeiro, em breve ele carregaria sobre os seus ombros o pecado da humanidade. Em breve ele estaria ali para reconciliar a humanidade em Deus, para reconciliar todo aquele que nele crer em Deus, para fazer justiça aos olhos de Deus, para que Deus então pudesse aplacar a sua ira no seu Filho,
como culpado, para que todos aqueles que de fato são os culpados possam então ser considerados inocentes. Deus não vira as costas para a justiça. Deus aplica a sua justiça, mas Ele aplica no seu Filho Jesus, para considerar cada um de nós absolvidos aos olhos de Deus, absolvidos naquele madeiro. Eu e você, meus irmãos, eu e vocês fomos absolvidos no madeiro em Cristo Jesus. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é a paga, Ele tornou-se a paga para que os nossos pecados fossem aplacados naquela cruz pela ira de Deus. Deus moeu o seu Filho para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Deus aplacou a sua ira em Cristo Jesus para que nós pudéssemos olhar, para que Deus pudesse olhar para nós e dizer: não há mais condenação. Que coisa mais linda é essa? Que nós possamos entender isso com profundidade hoje, enquanto você assiste essa aula. Isso não é uma epifania, isso aqui não é uma história mentirosa, isso aqui não é uma mitologia, isso aqui é verdade. Isso aqui é de dados históricos. Isso aqui tem 2000 anos ou 1900 e alguns anos após o nascimento de Cristo, mais 33 e até os dias de hoje. Quando Jesus disse está consumado, que o acusador não roube essa paz de você, que você tenha certeza de que a obra de redenção está sobre você pela fé. E quando você crê em Cristo Jesus, tenha certeza da tua salvação, porque aos olhos de Deus você está declarado justo. Você é justificado em Cristo Jesus. Aceite essa verdade. Repouse o seu coração nessa verdade. Que nada nem ninguém possa roubar isso de você. Que você tenha convicção disso na tua vida. Por todos os dias que você morar nessa terra, que você viver nessa terra. Fique na esperança de que um dia você há de ser glorificado e ressuscitará, assim como Cristo ressuscitou. Tenha essa certeza. Não houve pecado profundo demais que você tenha cometido, que você tenha pedido perdão a Cristo Jesus, que Ele não tenha perdoado você e não tenha te reconectado com o Pai. Ainda que você, às vezes, talvez nem sinta a presença de Deus, esteja vivendo num momento onde parece que o Senhor está em silêncio contigo, se você entregou a tua vida para Jesus, se você fez a oração sincera e você creu de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus, saiba que você é justificado aos olhos de Deus, porque Cristo morreu na cruz e essa morte ela é eficaz para mim e para você. Entenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus então pregava o perdão de pecados, antecipando já aquilo que haveria de vir. Pedro, no livro de Atos, quando vai se levantar e começar a declarar e pregar para aquelas pessoas, né? A gente sabe que após o Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se convertem no primeiro discurso de Pedro. E Pedro olha para aquelas pessoas e diz: vocês que crucificaram Cristo, arrependam-se, porque há perdão para vocês. Irmãos do meu coração, se há perdão para aqueles que crucificaram Cristo, quanto mais para nós, quanto mais para você. Oh Deus, que você possa receber isso de todo o teu coração, que você possa crer que Jesus perdoa os seus pecados, que você possa depositar diante dele todo o seu coração, toda a tua vida, toda a tua eternidade, a tua esperança está nele, porque ele olha para nós quando nós estamos contritos e quebrantados. Veja a história lá de Lucas. Vamos ler lá Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Uma parábola que Jesus vai contar do fariseu e do publicano. É justamente isso que nós estamos falando aqui. Olha o que o texto vai dizer. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo.
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. Olha a palavra que chave que nós estamos aprendendo. Foi considerado justo aos olhos de Deus, diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, em nome de Jesus, que você não confie na tua própria justiça para a justificação. Que você não confie nas tuas obras para ser considerado justo diante de Deus, porque nós só somos considerados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Não há outro mediador entre Deus e o homem, senão o próprio Filho, porque foi Ele que pagou o preço. É em Cristo Jesus que está a nossa salvação. É em Cristo Jesus que podemos nos reconectar com o Pai, não é? Não como esse fariseu que bate no peito dizendo que faz isso e faz aquilo outro, mas como um publicano que nem ousa olhar para cima. Que nós possamos ser encontrados como pobres cegos e nus, de fato como o somos. Que nós possamos ser encontrados como nas bem-aventuranças, como aquele humilde de espírito, pobre de espírito. Que nós possamos ser encontrados carentes e necessitados de Deus, seja quando for o tempo que for, na escassez, na abundância, na saúde, na doença, seja quando for na alegria, na tristeza, que possamos ser encontrados necessitados de Deus, meus irmãos, porque é só Deus mesmo que nos declara justo em Cristo Jesus. Veja, um outro aspecto dessa justiça de Deus é a imputação da justiça de Jesus. É quando a justiça de Jesus é atribuída a nós, como nós já estamos falando aqui, né? 1 Coríntios 1:30 vai dizer assim: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Né? Ou como em Jeremias 33, 14 a 16 vai dizer: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo. Olha aqui a profecia a respeito de Cristo. Farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. Jerusalém será chamada por este nome. O Senhor é a nossa justiça. Né? É incrível como Jerusalém não é chamada como a cidade justa, mas ela é chamada como o Senhor é a nossa justiça. Então este renovo que a palavra está aqui profetizando, né, por meio de Jeremias, centenas de anos antes de Cristo, está querendo dizer para nós que Jesus, quando viesse, ele faria o que é justo e certo na terra, e ele morreria como aquela ovelha muda diante dos seus tosqueadores, para que em Cristo a justiça de Deus fosse feita e Deus pudesse aplacar a sua ira de todo o pecado, para que eu e você pudéssemos ser declarados justos por meio de Deus, o próprio juiz, que decide fazer o que fez, né? Que coisa mais linda, né? Agora, no Novo Testamento, né, nós vemos algumas coisas interessantes, importantes para a gente entender aqui, né? Que quando no Novo Testamento vai falar a respeito da lei, a lei ela vai trabalhar justamente aquilo que
é sombra das coisas que haveriam de ser concluídas, né? Ou nessa nova aliança em Cristo Jesus agora iriam ser ensinadas com muito mais profundidade e seria promovido de fato pela pessoa do Espírito Santo uma ação daquele que é salvo de dentro para fora, né? Não mais como uma imposição por causa da lei mosaica do Antigo Testamento, mas agora como uma manifestação daqueles que são nascidos de novo, convencidos pela pessoa do Espírito Santo agora a agir como adoradores do Senhor, né? Então, Paulo vai trabalhar algumas coisas aqui, por exemplo, né, em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer em algum momento, quanto à justiça, que não há lei, né, Paulo era irrepreensível, né? Então, Paulo, olha que interessante, Paulo era considerado, quanto à justiça, nas suas ações, alguém irrepreensível, alguém que, ainda que na lei fosse muito difícil de aplicá-la e praticá-la, Paulo aqui é considerado irrepreensível, mas olha o que ele vai dizer a respeito dele mesmo, né? Na continuação, em Filipenses 8 e 9, vai dizer, por quem Cristo, no caso aqui, perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Ou seja, ainda que na lei mosaica houvesse uma tremenda dificuldade de cumpri-la, Paulo sendo encontrado enquanto judeu ainda, enquanto Saulo, chamado de Saulo, enquanto judeu, como perseguidor dos cristãos, inclusive no livro de Atos a gente vai ler essa história, diante da lei ele era encontrado como irrepreensível, mas quando ele se depara com Cristo, nessa nova aliança perante a graça, ele entende que ele não coloca agora a sua fé na sua própria justiça, mas mediante a fé em Cristo ele decide viver. E todas as coisas das quais ele entendeu que ele cumpria no passado, ele olha para tudo aquilo e ele diz, não, o cumprimento de tudo isso está em Cristo Jesus. Então agora eu ancoro a minha fé, não diante de uma justiça que eu cumpria, que eu sabia, que eu fazia, mas agora eu reconheço que eu preciso ser justificado diante somente de Cristo Jesus. E é o que ele está falando aqui. É justamente o que ele está falando aqui, não é? Então, essa atribuição da justiça, ela está em Cristo Jesus e não nas nossas obras. Que nós possamos aprender isso de uma vez por todas, né? E justamente, terminando essa aula, o que a gente pode dizer então a respeito dessa doutrina da justificação? Como que a gente poderia resumir ela diante de tudo isso que nós falamos aqui? Olha, diz assim, não precisamos realizar a justiça para sermos aceitáveis a Deus. Não é com base em qualquer justiça que podemos ter ou fazer que a salvação aconteça, mas é pela humildade e aceitação do perdão de Deus e observância em Cristo de toda a justiça que nós adentramos ou que nós podemos adentrar no caminho da salvação. Tá? Então, para a salvação, para nos reconciliarmos com Deus, a nossa justiça não serve de nada. É isso que a gente precisa entender aqui, é o principal. Nós somos declarados justos diante de Deus através de Jesus, porque Jesus foi moído para que nós pudéssemos receber a paz de Deus. Isso é o que nós precisamos carregar. E, irmãos, do meu coração, eu espero que você tenha refletido com profundidade a respeito disso, porque este é o maior presente, é o maior tesouro da nossa eternidade que nos foi dada, não é? Então é isso que a gente precisa lembrar. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Receba aí essa doutrina da justificação e receba essa absolvição
em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ir para o material, possa responder as perguntas, meditar profundamente, que a tua fé seja revolucionada por essa verdade da justificação para a salvação. Beijo no coração, Deus te abençoe.